Olá pessoal, tudo bem? Vamos entrar agora em um outro conteúdo, né? Dando continuidade aos conteúdos de Química Orgânica. E aqui a gente vai recapitular a parte de hidrocarbonetos, como nós já vimos nas aulas. Primeira parte, a gente vai tratar um pouco sobre o petróleo. Então, senta que lá vem Química. Então, algumas reportagens aí. Ó. Longe do Golfo, vazamento de petróleo na Nigéria dura 50 anos. Então, a gente vê aí alguns impactos ambientais sobre vazamento de petróleo, certo? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma grande descoberta aqui, que foi o pré-sal. E a nossa aula vai ver bastante sobre isso, tá? Então, dessa vez eu não vou aparecer, porque a gente precisa, na verdade, eu preciso fazer algumas anotações aqui, ok? Então, olha só. O petróleo. O que, na verdade, significa petróleo? Significa óleo de pedra. Quais são algumas aplicações? Fonte de combustíveis e matérias-primas industriais. É uma grande fonte de hidrocarbonetos. E só que tem um detalhe, né? Caso haja um vazamento, a gente sabe que tem impactos ambientais grandes. Mas veja bem, algumas imagens aqui para a gente dar uma observada. Então, como é que é feita, na verdade, essa exploração aqui, essa primeira imagem, tá? Então, a primeira coisa que faz é uma análise do poço, tá? Então, na hora que ocorre a perfuração, veja bem, ele perfura, né, naquele que existe a possibilidade de ter petróleo, né? E quando ele faz essa perfuração e tem essa possibilidade, ele começa a perfurar vários poços próximos para saber qual a extensão, né, dessa bolsa que tem petróleo. Perceba que primeiro nós temos o gás e depois nós temos o óleo aqui, tá? Por que o gás vem primeiro? Claro, devido à sua volatilidade, gasoso, e também por ele ser menos denso que o petróleo. Mas para que essa perfuração ocorra, pessoal, então nós temos algumas camadas aí que precisa perfurar. Basicamente 6. A primeira delas é argila, segundo calcário, terceiro folhelho, quarto arenito com água salgada, quinto arenito com hidrocarbonetos gasosos e o sexto é que nós temos o arenito com hidrocarbonetos de petróleo. Então, a exploração, né, como mostra aqui essa segunda imagem, certo? Ele primeiro localiza onde são as bacias sedimentares, perfuram e depois extraem, tá? Então, a nossa grande descoberta aqui no Brasil foi o pré-sal. Mas a gente acha que essa camada assim, é um pouco próxima do mar. Na verdade, é de 3 a 5 quilômetros abaixo do nível do mar, certo? Então, percebe-se essa ideia aí, né? Quais são as partes que nós temos? Nós temos o oceano, que é a lâmina d'água. Depois vem aqui, ó, como está aqui, o oceano. Depois vem a camada do pós-sal. Depois vem a camada de sal. Por último, a camada de pré-sal. Essa camada de sal, pessoal, é um pouco perigosa, tá? Porque ela ocorre um perigo salino, pode ocorrer desmoronamento. Então, durante a perfuração, as pessoas precisam sedimentar ela bem já. Então, ela foi descoberta em 2007 e a previsão é de ter 50 milhões de barris de petróleo, tá? Então, isso é bastante coisa. Só para vocês terem ideia. Muita coisa. Um barril, em média, 150 litros de petróleo. Então, veja bem, como é que é distribuído o petróleo no mundo? Tá? A distribuição é um pouco desigual, mas as mais expressivas estão lá no Oriente Médio. Mais da metade das jazidas está lá. Então, já que a gente tem ideia agora, né, já vimos o que é o petróleo, né, como ele é feito, qual é o processo de extração, agora a gente vai passar, né, depois que vimos aí a ideia do pré-sal, a gente vai passar para a parte do processo de refino de petróleo. Então, o refino de petróleo, pessoal, ocorre por meio das torres de destilação. Aqui é um exemplo.
Então, como é que na verdade que ocorre? Tem o petróleo bruto, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o petróleo bruto vai passar por aqui, passa por uma tubulação até uma fornalha, e aqui vai aquecer o petróleo. E esses vapores de petróleo, eles vão até essa torre de destilação. Por que que na verdade é chamada de destilação fracionada? Porque, na verdade, aqui nessa torre de destilação existem partes, compartimentos que são chamados de frações. Quando o petróleo, o vapor, né, quanto mais gasoso, mais ele tem a possibilidade de subir, certo? Então aqui nós pegamos a parte dos vapores gasosos e a parte de baixo a gente pega entre líquidos e sólidos. Para vocês terem uma ideia, né, um esquema melhor aqui dessa torre de destilação se encontra aqui, ó. Então, o petróleo bruto está aqui, ou petróleo cru, passa por uma fornalha numa temperatura de 400 graus. E aí, ó, os vapores sobem. Quanto mais gasoso, ele vai tirar o GLP, gás liquefeito de petróleo, em uma temperatura média de 35 a 140 graus a gasolina, entre 150 e 250 destilado médio, que é querosene para aviação, entre 250 e 360 óleo diesel e os óleos leves, e aqui temos os óleos combustíveis. No final de tudo, ó, os óleos mais pesados passam novamente por um aquecimento em uma fornalha a 400 graus, e as frações nós temos aqui óleos lubrificantes, médios, leves e pesados. Por último, o resíduo forma o asfalto. Então, para você ver, por isso que esse aqui ele é chamado de ouro negro, tá? Por quê? Porque o petróleo, pessoal, você aproveita tudo do petróleo. Além dessa parte da destilação fracionada, ele passa por uma outra, que é chamada de craqueamento. E o que é craqueamento? Olha só como é que está essa imagem aqui, ó. Os cientistas aqui batendo e quebrando. Então, craqueamento, pessoal, é isso mesmo, é quebra. Também o craqueamento, ele pode ser chamado de pirólise. Pirólise ou craqueamento. Uma outra forma também de eu chamar, eu chamo de craqueamento catalítico. Por quê? Porque esse craqueamento ele acontece a altas temperaturas, né? Esse aquecimento ele acontece a altas temperaturas, com auxílio de catalisadores adequados. Por isso que é um craqueamento catalítico, certo? Então, ó, craqueamento, quebra, certo? Catalítico. Vale lembrar que essa quebra, esse craqueamento, esse aquecimento a altas temperaturas, ele ocorre com ausência de oxigênio. Por quê? Para se evitar a combustão. Senão, então, queimaria todo o petróleo. Está aqui uma reação, um exemplo de reação química de craqueamento. Então, eu tenho uma fração com 12 carbonos, vai aqui, ó, 500 graus e 80 atm de pressão. Ou seja, 80 vezes mais que a pressão atmosférica. E essa fração de 12 carbonos se quebra em 10, 8, 7, 12, 1, certo? E, ó, a gasolina, ela vem desse craqueamento. Essa palavrinha aqui em inglês, cracking, é a mesma coisa que craqueamento em português, que significa quebra. Então, o processo de refino do petróleo ele passa pela destilação fracionada e depois pelo craqueamento para quebrar as frações maiores em frações menores. Qualquer dúvida, qualquer comentário, pode deixar aí que eu terei o maior prazer em responder. Então, até a próxima!